Tá começando mais um pós-jogo aqui no Camisa 12, já sabe qual é o nosso ritual, vai clicando em curtir, se você não é inscrito ainda, inscreva-se agora. Meu amigo, não passava nem agulha, contando segundo por segundo, olhando para o cronômetro, e quando o árbitro dá 2 minutos a mais ali, todo mundo fica prevendo o pior. Você tem certeza que os piores roteiros que você já viveu no mundo do futebol passou na sua cabeça ali, naquele momento, nos segundos finais de Galo e América. Bom, vamos direto pro jogo. No vídeo anterior eu falei, deve entrar com o Alan Franco, isso era até meio óbvio. Muita gente acreditou que não, que ele ainda apostaria no esquema que ele vinha com 3 atacantes. Eu falei, deve ser aquela possibilidade, porque o Filipão já tinha deixado, eu falo ele, é o treinador, é porque eu estou evitando falar um pouco o nome dele. Ele já tinha falado na coletiva que jogou com o volante por causa da situação de desvantagem no placar. Fica até a dúvida se ele vai repetir isso contra o Cruzeiro. Acredito que não, que ele vai ainda continuar com Alan Franco e Batalha. Mas era meio óbvio que ele entraria com o Alan Franco para segurar um pouco mais o América. Só que eu imaginei que o América não teria espaço no meio-campo. Eu imaginei que o Atlético realmente não assumiria as rédeas da partida, que ele ia dar a bola para o América vir e ele apostar em um contra-ataque, mas não um contra-ataque da forma como foi tentado, como foi proposto pelo Galo durante o jogo. Eu pensei que ia ficar Paulinho Hulk esperando a bola para um contra-ataque rápido, pega a bola no Arana, liga rapidinho com o Scarpa, bola pelo chão, e não você passar 90 minutos jogando a bola para Hulk e Paulinho disputarem de cabeça. Gente, isso é um absurdo máximo. Foi o segundo jogo que eu vi mais você perder a bola desse jeito. O primeiro foi Galo e Cara Bobo 0x0 com Sacha e Ademir no ataque. Você dando a bola para o Ademir disputar de cabeça toda hora. Hoje o Galo entregou a bola para o América o tempo todo, na tentativa do Hulk tentar disputar de cabeça ou ganhar uma falta, como aconteceu 2 vezes na partida. O Paulinho não é característica dele também. Então, a mesma cornetada que Guilherme Arana deu lá no jogo contra o Cruzeiro, depois ele tentou desconversar, claro que por uma conversa interna, provavelmente o Caetano, a assessoria chamou, outra vez o Arana percebeu que não seria muito legal falar isso com um professor. Arana desconversou, mas no calor do jogo foi isso que a Arana quis falar. O nosso time é chutão do começo ao fim do jogo. E desde que a gente acabou a pré-temporada, eu fico imaginando o que o Atlético fez na pré-temporada. Porque ele está tendo jogo fim de semana, fim de semana, fim de semana, fim de semana. O Filipão, em uma coletiva, falou que prefere jogo. Porque, segundo palavras do Filipão, quando você tem tempo demais, você tem que pensar no que vai fazer nos treinamentos. E o Filipão é só no mini coletivo. Só no mini coletivo. O jogador não gosta, o jogador reclama. Reclamam também com o Filipão, reclamam sim pelos cantos. Também é mini coletivo. E tendo a pré-temporada, tendo semana cheia para trabalhar até agora, agrava ainda mais a situação do futebol apresentado pelo Atlético. Se o Galo estivesse jogando lá na primeira fase da Copa do Brasil, se o Galo já estivesse lá na pré-Libertadores, 48 horas, estourando o segundo, espera que pela lei da FIFA você pode entrar em campo, agora, entra. Aí seria aceitável você ter um foco melhor no Campeonato Mineiro. Mas, meu amigo, a gente só jogou o Campeonato Mineiro até agora e tivemos futebol inferior a Patrocinense, Tombense, Itabirito, Galo com um a mais, Atlético, Cruzeiro, América. Creio eu que só Ipatinga e Democrata conseguiram ficar abaixo no futebol apresentado contra o Galo nessa primeira, até a final do Campeonato Mineiro. Fora isso, foi um Deus nos acuda. E repito, não é treinador pegando trabalho no meio do calendário. É treinador que já está aqui de julho do ano passado para cá, que teve pré-temporada e que está tendo semana cheia. Os advogados do Filipão ficam cada vez mais com dificuldade de defesa, porque
Agora não dá para falar que pegou o trabalho do Cudê no meio e que era só terminar o ano para pensar o que ia fazer. Não dá para falar que o time não tem a sua característica, porque senão era para você ter pedido mais mexidas no elenco. O seu argumento que você usou lá no meio não dá mais. Você perdeu ele ou por decisão sua ou por não ter conseguido força suficiente para a turma de cima atender seus pedidos no mercado durante o ano. O time do América, voltando agora para a questão de dois volantes, o time do América teve o espaço que quis ali no meio, teve muito espaço para trabalhar, mesmo quando havia superioridade numérica do time do Atlético, o América conseguia ainda pensar o jogo, e quando recuperava a bola, e quem é fã de carteirinha do Camisa 12 sabe que eu sempre cito o exemplo de cronometrar o tempo em que você devolve a bola para o adversário. Eu fiz isso no Galo e um jogo do Campeonato Mineiro, provavelmente fora de casa, que eu cronometrei o tempo em que a gente pegava a bola e o tempo que a gente devolvia a bola para o adversário. Aí você vai pegar o cronômetro e falar, porque Rafael, mas o Galo ficou tempão aqui com a bola nos pés. Nos momentos em que o América pregava, descansava dando uns passos para trás e ficava Gemerson, Everson, Gemerson, Fux, Everson, Arana, Gemerson, Everson. Aí realmente você ganha tempo no cronômetro para apresentar lá na coletiva e falar, eu fiquei aqui um tempão com a bola no pé. Quem assistiu a partida sabe que em momento nenhum a gente quis propor o jogo, em momento nenhum, e tudo bem. Eu imaginei que o Atlético não ia propor o jogo e que ia apostar o tempo todo em contra-ataque. Mas, meu amigo, se a sua proposta é contra-ataque, você tem que fazer com eficácia, você tem que saber como fazer. A minha proposta vai ser contra-ataque contra o América os 90 minutos. Você tem que saber fazer. Teve um time do Atlético aí que a proposta dele era chuveirinho. Não tinha ninguém na área, os laterais não sabiam cruzar. Eu falava, o que você tem de pior você está tentando fazer, que é chuveirinho o tempo todo. E nesse caso, o Atlético é isso que ele apresentou. Eu vou pegar de exemplo Cruzeiro e América, que o resto é quase um futebol semi-amador. Você pega Cruzeiro e Atlético, contra o Cruzeiro, o Atlético fez a mesma coisa que fez contra o América hoje. De entregar a bola para o adversário no chutão o tempo todo. Como se o time tivesse pregado, como se tivesse jogado 3 partidas pela Libertadores e 2 pela Copa do Brasil nesse mês. Impressionante como que, eu imaginando ali uma questão física muito tranquila, a questão muito... Eu falei assim, ó, se o Galo, quando chegar na reta final do Mineiro, não vai ter calendário de Libertadores e Copa do Brasil, a parte física vai estar sensacional. E a técnica, depois de uma pré-temporada com o reforço do Scarpa, o time que foi terceiro lugar no Brasileiro, ele tem tudo para estar uma tranquilidade enorme. E a gente consegue uma classificação com a América no caos, com o torcedor preocupado. E com toda razão. Só o cara que é surtado em defender a todo custo, tá querendo crise, que não vê o futebol apresentado pelo Atlético. Aí você vai me desculpar, é o cara que realmente não entende de futebol nada, que não assiste e que só quer realmente olhar, não, deixa o homem. Ele optou pelo Scarpa pelo lado direito, a princípio, onde jogaria o Alisson, onde jogou o Alisson no último negócio. Depois ele pediu para inverter, o Scarpa foi pro lado esquerdo, o que me surpreende. Eu achei até que ele já começaria com o Rubens, Batalha e o Igor Gomes. Eu pensei que ele entraria com o Rubens no lugar do Alisson também. Havia essa possibilidade na minha cabeça, não estou falando de ele ter treinado isso não. Eu falei, ó, no Alterou Esporte, eu acredito que vai o Alan Franco, mas não me assusta se ficar Rubens, Batalha e Igor Gomes, porque o Igor Gomes, de vez em quando, o Felipão coloca ele pelo lado direito, onde ele não vai muito bem. Mas realmente ele opta aí pelo o Scarpa, que está muito abaixo. Mas vem cá, gente, nessa primeira fase de Campeonato Mineiro, o Hulk ficou abaixo do que ele pode jogar. O Paulinho, artilheiro do Brasileiro, ficou abaixo do que ele pode jogar. O Arana ficou muito abaixo do que ele pode jogar. Zagueiros já são abaixo mesmo. Mas o time, de um modo geral, as peças que você mais confia ficaram abaixo. Então eu acho que o Scarpa não estaria pronto agora para apresentar o futebol que a gente espera dele. Mas eu acho que essa pobreza de futebol do Atlético puxa o pé de Scarpa mais para baixo nesse momento.
Se era para o Scarpa estar conseguindo a nota 5 nesse momento, ele está saindo de campo com a nota 3 por causa desse time bagunçado também. E não quer em momento nenhum tirar dos jogadores da reta. Porque quem é fã de carteirinha do Camisa 12 sabe que na demissão do Cudê eu falei, ó, é mais um roteiro, a gente conhece, tá saindo treinador no meio da temporada, nós estamos acostumados com isso. Mas esse elenco tem que ser cobrado também. Porque a gente pegou no pé do Turco, a gente pegou no pé do Cuca quando voltou, pegou no pé do Cudê, tá faltando treinador aí, no pé do Filipão. É o rodízio de sempre, mas os jogadores não podem também deixar de citar jogadores. Porque no Filipão nós vamos bater demais, nós já estamos batendo, e tá que bate, a gente fica puto com ele, xinga o tempo todo. Mas jogadores precisam também, a gente precisa lembrar do elenco o tempo todo, porque senão vira treinador. Isso aí eu não gosto. Isso aí eu não gosto, não. Isso aí não agradou o elenco. São jogadores de qualidade que nós temos, e se o treinador não tá legal, meu amigo, você tem qualidade, você tem material humano para fazer um pouco acima do que tá. Seu treinador pode ser uma nhaca, horroroso, atrasado, anos 90, pode ser o que for. Mas só de você ter esses jogadores em campo, você pode render um pouquinho a mais do que está rendendo, sim. Independentemente de qual é o treinador que está lá. Inclusive com a nossa zaga. Gol do Fux ali, aquela teoria que eu cito aqui, se é o Gemerson, não quero defender o Gemerson não, porque a falta que ele fez ali fora do lance, eu quase enfiei a mão no telão aqui para puxar o Gemerson pela camisa. A falta é absurda. Mas se é o Gemerson Lemos no lance do Fux ali, cara, daria pedrejado no gol. Na quinta, na sexta-feira, durante a semana toda lá na TV, eu citei que eu não sou fã do Sarabia, citei 2 vezes essa semana na TV. Não sou fã do Sarabia, sou fã do Fux. O Alan Franco também não. Apesar do Alan Franco ter segurado a onda contra o América aí nesses 2 jogos. Essa zaga do Atlético hoje, vou pegar de exemplo para vocês. É a zaga daquele time de 2018 e 2019 do Atlético. Não estou comparando peça por peça, estou falando de qualidade do elenco. Que time de 18 e 19 do Atlético que era, nossa, até doía o olho da gente de ver em campo. Essa zaga é do nível daquele time. E isso eu falo lá no meio do ano. Eu lembro que muita gente cobrava comigo nos comentários, que eu falei assim, gente, quem assiste todo pós-jogo vai lembrar de eu falando isso. Eu falei, ó, pra mim, os zagueiros do Atlético estão no mesmo nível. O que estava um pouquinho acima não aguentava mais fisicamente e aposentou. Mas tecnicamente eu não vejo diferença de Fux para Gemerson. O Igor Rabelo é departamento médico, tem 1 ano e meio que é só departamento médico. E já que o calendário vai parar tanto tempo, porque a final não começa no próximo fim de semana e não é final único, muita gente me pergunta isso, impressionante. Só tivemos 1 ano na história, mas muita gente me pergunta isso até hoje. São 2 jogos e dia 22, 23 ali não tem final, é só no outro fim de semana. Dá para colocar o Lemos no ritmo, porque do que nós temos é o que está um pouco acima. No Fux e no Gemerson, para mim é mesmo nível. Mas o Lemos eu ainda vejo um pouquinho acima, por isso até a final do Campeonato Mineiro é preciso recuperá-lo sim. E acaba que os jogadores ali no primeiro tempo, o tempo todo brigando com o árbitro. Eu vou esquecer o América nesse momento, eu vou focar no Atlético, porque é o time do canal aqui, eu sou comentarista sobre o Atlético, e nós estamos na final do Campeonato Mineiro e tem uma situação que me preocupa. O Hulk começou a discutir muito com a arbitragem, e graças a Deus que depois que ele tomou o cartão amarelo, depois do cartão amarelo ele ainda discutiu mais um pouco. Falei, vamos perder o Hulk para a final. Quem assistiu o jogo, eu sei que você ficou preocupado de falar lá vai o Hulk amarelado brigar com o juiz, vai tomar vermelho e depois não tem o que reclamar. O Batalha, desde o começo do jogo, teve um lance que ele chegou gritando no rosto do juiz. Eu falei, Batalha, calma, segura a tua onda. Gente, o menor dos nossos problemas é a arbitragem, pelo menos na semifinal. Não estou falando de final, porque vai que o árbitro faz um negócio. Aí, Rafael, você falou, mas hoje,
sair de campo, igual o Scarpa saiu na entrevista ali dando indireta pro árbitro e tal. O menor dos problemas é a arbitragem, meu amigo. O nosso problema é que o time não rende, o time só trabalha no chutão. Talvez o time dentro de campo tenha absorvido o nervosismo de perceber um América superior no jogo e tenha descontado no árbitro. O Brenner do América, para ser justo, o Brenner do América deu uma entrevista no intervalo. Eu fico tentando aqui, TV, rádio, tentando pegar as entrevistas todas. E ele falou, olha, o juiz é muito arrogante. Policarpo Bento, que eu acho que é o nome dele. Policarpo Bento. O juiz é muito arrogante. Não deixa nem Galo nem Coelho conversar com ele hora nenhuma. Então fica o registro do Brenner. Mas eu temia a atitude do Batalha, temia a atitude do Hulk e vou pegar de exemplo, já que é o nosso adversário da final, confronto contra o Cruzeiro nessa fase de grupos aí. O Cruzeiro que entrou em campo para deixar o Atlético nervoso, porque o empate era interessante para o Cruzeiro, que já tinha ganhado o primeiro confronto na Arena MRV, e o Galo caiu na pilha. O Galo caiu totalmente na pilha do Cruzeiro ali naquele momento. Esse time, a parte emocional dele, eu não boto minha mão no fogo. O Cruzeiro armou a Arapuca e o Galo ali caiu muito fácil na Arapuca. Psicológica, que o Cruzeiro fazia cera, esfriava o jogo. O Galo ia pra cima do árbitro, que eu tenho quase certeza que é o Zanovelli que apitou aquele jogo. Ele que apitou Galo e Tombense na semana passada. Não sei se eu falei Galo e Tombense, Cruzeiro e Tombense que ele apitou. Então, gente, foco no futebol que precisa evoluir. Eu temo demais a atitude e o comportamento do Batalha, que é esquentado demais, do Hulk também, principalmente desses dois. O Everson hoje, quem apostou lá na KTO que ele tomaria o cartão amarelo, apostou bem, foi uma aposta consciente. Porque o Galo do Filipão querendo segurar o tempo ali, provavelmente ele tomou um cartãozinho que ele tem aquelas dorzinhas crônica aqui na costela mesmo. Aí ele foi atendido, colocou a luva, foi lá buscar uma garrafinha de água. O árbitro falou, para que senão eu vou te dar cartão. Depois tomou o cartão mesmo. Quem quiser fazer essa aposta ou outras lá na KTO, o link está na descrição do vídeo. Você usa o cupom camisa12, com 1 e 2 no final. Fael, não caiu os 20% que você prometeu. Meu amigo, chama o chat lá no canto e fala, usei o cupom do camisa 12, me dá 20% aí do que eu investi no meu primeiro aporte. Pá, colocam na hora lá para você. E lembrando que a KTO não tem aplicativo. Você vai pelo navegador do seu celular ou do seu computador. Eu gosto de trabalhar com computador. É CPU, eu gosto de trabalhar com monitor antigo, nem notebook eu consigo trabalhar. Eu sou velho. Voltando aqui para a situação do jogo. Acaba o primeiro tempo. A torcida manda o Filipão tomar no lugar lá. Ele fala nos outros jogos que não escuta, que anda com ponto. Eu dei zoom na imagem, realmente ele estava com ponto. Mas a orelha dele estava destampada, ele sabe. Sabe que não é querido aqui. Sabe que não deu química. E a coletiva dele, mais uma vez, foi um desastre. Aí meus amigos perguntaram assim, Fael, o Filipão, ele tá com um problema assim de percepção? De entender o que estão perguntando para ele? Não, cara, tem malandragem do futebol. Malandragem do Filipão. Desviando o foco para a coletiva, você esquece do jogo do time dele. Durante esse período do Filipão aqui, deve ser... o São Paulo era bem deprimente a coletiva dele, porque ele falava um espanhol rápido, baixo e monossílabo. E as perguntas que os jornalistas enviavam, segundo alguns profissionais, o Andreata, que era o braço direito do Filipão, do São Paulo, dava uma adaptada. Mas a coletiva do Filipão, eu não me lembro, talvez seja algo por ser recente, factual, assim, de uma coletiva tão ruim e distorcida da realidade como foi a do Filipão. Inclusive, hoje ele ficou irritado com o Léo Pedrosa, do Fala Galo. Eu vou pegar aqui o meu Twitter, porque eu fico ouvindo e tweetando algumas coisas lá. O Filipão falou que o gol do Jacaré a gente só vê a cada 100 anos. Bom, isso aí tem moral pra falar, que ele viveu quase 100. E o Filipão falou, o que eu preciso falar mais do que isso? O que eu preciso mostrar mais do que isso? O Galo tá na final. Filipão, o Galo perde a falência, meu amigo. Ele tava na final. Voltando da Série B, ele tava na final. O Galo com um time ruim, ele tava na final.
O Galo focado em Libertadores, com o time reserva, ele estava na final. Você não fez nada mais do que a sua obrigação com a folha salarial que está à sua disposição, com as peças que estão à sua disposição. Você desperdiça uma oportunidade incrível de ir para o microfone e falar para o torcedor: desculpa por não estar apresentando um futebol digno de Clube Atlético Mineiro. A outra aqui eu vou falar já já, deixa eu ver se eu anotei para falar já já. A coletiva o tempo todo ele fala que o futebol é razoável, né? Só que no fundo, eu acho que os caras, não é possível, eles não são burros, eles são espertos demais. O Vitor sabe que o time tá uma porcaria, o futebol apresentado tá uma porcaria, a diretoria sabe. Mas o papel deles é sempre ir pro microfone, blindar, proteger. O Filipão, eu tenho uma percepção, eu tenho um modo de pensar diferente do Atlético, do Filipão, quanto a ir pro microfone. Quando atrasou o Manto da Massa, eu falei lá na TV: Sérgio Coelho, coloca uma câmera, um microfone e fala: torcida, deixa eu falar para vocês. A situação apertou aqui, nós pegamos dinheiro e pagamos conta. Não foi certo, mas a corda estava no pescoço e nós fizemos. Vai atrasar, mas a gente vai cumprir, a gente está tentando, a gente está fazendo esforço. Em outras situações, de estádio, qualquer coisa, coloca o cara que tem aqui, o Sérgio Coelho, que é mais o frontman para tomar pancada ali, pelo menos ele, para conversar com o torcedor no olho, porque às vezes o que irrita o torcedor é ou a omissão, ou no caso do Filipão, a distorção da realidade. Eu tenho a sensação de que você tá puto no nível pelo futebol apresentado. Quando você ouve a coletiva do Filipão, você potencializa a sua putice, como é que chama isso? O seu modo P da vida com tudo, 10 vezes mais, cara. Porque você tem a sensação que você tá com o narizinho de palhaço, pintando o rosto aqui, cara. Não, tá achando que eu sou palhaço. Não é possível. De qualquer jeito, mais uma vez, ele tem que voltar com o Rubens no segundo tempo. E Filipão, se você todo jogo tem que voltar com o Rubens no segundo tempo, e se o time melhora quando entra o Rubens, cara, tem coisa que é mais fácil de resolver. E as coisas do futebol. Quando o Filipão estava usando o Scarpa de lateral esquerdo, na linha dos zagueiros, ali a gente falava: Filipão, tá errado. Ele insistiu, depois ele tirou. Toledo fala muito isso. Por que tem coisa que você fala, vai dar merda? É o VDM que eu falo, o departamento VDM, vai dar merda. Se tem coisa que dá pra você corrigir mais fácil, por que não corrigir? Você vê que a torcida não tá pegando no pé do Igor Gomes, não tá vaiando, não tá apedrejando. Não é por quem tá em campo. É porque um cara que você colocou na reta final do Brasileiro do ano passado entrou e foi muito bem. Que você colocou ele em algumas partidas do Campeonato Mineiro e ele foi muito bem. Então, por uma lógica, por uma coisa básica do futebol, se imagina que esse cara mereça a titularidade. Bom, postei um print lá no meu Twitter também do Hulk chamando o Scarpa, que segundo o Scarpa era para falar sobre arbitragem. O Hulk chama o Scarpa no fim do jogo e eu queria muita leitura labial. Tem um menino lá em Caratinga, o Cleitinho, eu procuro até falar muitas vezes na TV assim, porque ele é surdo. E ele lê o lábio do Fael e ele adora. Fael, beijo pra você. Eu queria que a turma que tem facilidade fizesse a leitura labial do que o Hulk fala pro Scarpa naquele momento ali, para saber se era da arbitragem mesmo, ou do que funcionava, ou do que deveria estar funcionando, ou do que não está funcionando no time do Galo. Só para ter certeza, que o Hulk chama ele e conversa. Coincidência ou não, depois o gol sai na jogada do Scarpa ali pelo lado direito. Aí o América vai lá e faz 2-1. Numa bola, meu amigo, na gaveta. O Filipão falou que aquela bola entra uma vez a cada 100 anos. Se o Hulk faz aquele gol, ninguém fala do goleiro. É a bola no ângulo do Hulk. Mas tudo bem, Fael, é o jacaré. Mas a bola foi na gaveta, estava adiantado o Everson, estava mais pro cantinho.
Mas não foi falha nem aqui nem na China, meu amigo. E eu tinha acabado de elogiar o Everson. O Everson salvou o Atlético hoje no finzinho do jogo, se eu não me engano já estava nos acréscimos, que ele dá um bote no pé do cara, e uma outra bola lá na gaveta também. O Everson foi o jogador mais regular do Atlético ano passado, mais do que Hulk e Paulinho, mais regular do que Hulk e Paulinho. Jogos aí que a gente segurou a onda foi por defesaças do Everson no Campeonato Mineiro, senão o vexame tinha sido maior. Tá certo? Só porque tinha um tempão que a gente não abria a caderneta do ano. O Filipão optou por não ficar fazendo substituição, estava com uma substituição só até gastar as 4 ali para segurar o tempo. Teve uma hora que ele deu a impressão de que ele manda a batalha cair para gastar mais o tempo, porque ele viu que o time dele estava entregue. E ele falou na coletiva que o Mariano ficou de fora por questão física. O Mariano voltou há pouco tempo do departamento médico e o Mariano ficou de fora hoje dos relacionados por questão física. Ao VDM aí, ao departamento vai dar merda aí, ele já mostrava isso antes da renovação. É um jogador de idade avançada. O cara que compete posição com ele não é um gênio da bola, está longe disso, pelo contrário até. É limitado. Por que não reforçamos a posição e falamos, obrigado Mariano, você está na história, você conquistou títulos importantes, você foi muito importante nas conquistas, mas o tempo passou, como passou para o Hever, e a gente precisa aqui agora buscar uma peça para a posição. Galo, recado está dado. Procura um substituto para lateral direito, procura um jogador para lateral direito, assim que você puder. Não empurra com barriga, que senão você vai ter que usar Edenilson de lateral direito até o fim do ano e não reclama, que aliás, se vocês não gostam de usar nos últimos 6 meses de contrato, o contrato dele acaba em dezembro. Para não falar que não falei das flores, Galo na final, apesar de tudo isso, bati, já xinguei agora, Galo na final, o que acontece desde 2007, quando a gente fez o golzinho de costas no Fábio ali, aquele time que voltava da segunda divisão e mostrou muita força. E de lá para cá o Galo esteve presente em todas as finais de estadual, ganhou em 2010 de Ipatinga, 12 do América, 13 do Cruzeiro, 15 da Caldense, 17 do Cruzeiro, 20 do Tombense, 21 do América, 22 do Cruzeiro, 23 do América e 24. Se Deus quiser, nós ganharemos o Cruzeiro, porque eu quero esse pentacampeonato. Como eu falei, já estudei demais Campeonato Mineiro, história do futebol, e aqui você tem que mostrar que você manda no terreiro, é uma marca histórica, tem que ir para cima, e espero que com uma atitude diferente do jogo contra o Cruzeiro. Antes do último jogo contra o Cruzeiro, eu falei, olha, eu nunca vi esse time, desde que houve a renovação, desde a eliminação para o Afogados, nós tivemos a revolução no Atlético, de dispensar uma barca que não produzia nada, contratar um monte de jogador bom, conquistar títulos, título atrás de título, Libertadores a gente chega avançando muito, Galo sempre entre as primeiras posições do brasileiro. Eu não vi esse time jogar bola contra o Cruzeiro para valer ainda. Espero que eu veja dessa vez, porque mesmo o jogo que a gente ganhou, você está falando assim, um jogo que a gente se impõe, a gente mostra a superioridade, o Galo no papel ele é superior, mas precisa mostrar na bola. Tomou um baile taticamente nos últimos 2 jogos. Em Uberlândia, no segundo tempo, termina o jogo ali com 4 zagueiros, segurando como foi hoje também. No Independência teve aquele gol no ângulo do Hulk lá para segurar o empate atleticano. Perdeu em 2021 na primeira fase. Então assim, tá na hora. Tá na hora de ir para cima mesmo, sem perdão e amassar. Principalmente na Arena MRV, que é a nossa casa. Tá certo? Grande abraço. Beijo. Deixa eu agradecer. O Tripa da torcida Galo Metal, completando 28 anos, me mandou essa camisa aqui, comemorando os 40 anos de Sepultura. Não vai dar para vocês verem aí não. Brigadão, Tripa. Peguei as palhetas, a baqueta. Grande abraço pro Fabrício, que providenciou isso também. Abraço pro Paulo X, para toda a banda também. Parabéns pelo sucesso. Coleçãozinha de palhetas do Fael bateu 1.100, graças a esse presentinho que chegou aqui. Tamo junto. Agora sim, grande abraço para todos vocês. Deus abençoe a semana de vocês. Tchau!